Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com pecadores? Jesus respondeu: os que são sábios, os que são sadios, não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar? A vocês que aqui estão para esse encontro na Casa da Mãe, sejam muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, também aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pela TV Pai Eterno. Hoje nós recebemos a presença da Giovana, que vem aqui a primeira vez. Eu vou pedir à mãe a licença para ter a Giovana durante a homilia. Pode? É bom que quem quiser já vai vendo o rostinho. Quem acompanha pela rádio não vai conseguir ver, mas os olhos bem abertos, bem despertos, olhem. E o porquê hoje, de modo particular, eu quis fazer a homilia com a Giovana nos meus braços. Por uma coisa muito simples. Não é sem sentido. Todos nós nascemos assim. Temos uma possibilidade imensa de ser tantas coisas. Nós podemos aprender tantas coisas, ainda que tenhamos muitas limitações, e todos nós temos. Podemos aprender tanto, e nós aprendemos mais com o que vemos do que com aquilo que nos falam. Sabemos bem disso. E aqui, à medida com que as leituras eram proclamadas, ainda que eu tenha rezado, eu me vi num impasse, um terrível impasse. Porque nós nascemos assim, olha que beleza. E vamos crescendo. E tristemente, ao invés de nós tomarmos uma forma condizente com essa ternura, essa belezura que a gente é quando pequeno, que irradia uma casa de toda alegria, nós começamos a tomar uma forma que é triste. E não pelo aquilo que eles nos falam, mas por aquilo que vemos. O escândalo de uma guerra, o escândalo da corrupção, o escândalo da indiferença, o escândalo da violência, não são originários nossos. Nós nos acostumamos com eles. E nos acostumamos terrivelmente.
Alguns até acham uma justificativa para ela. Então por quê eu quis ter a Giovana nos braços? Porque Isaías olha para o povo e lembra daquilo que esse povo, que é de Deus, já foi e que se esqueceu, que tentou tomar a forma de outros que ele observou. É por isso que Isaías vai dizer, vejam que é uma condição. Oh, meu bem, tá bom, vai na mamãe, vai lá. Ela está começando a ficar assustada com esse cara que fica falando esse monte de coisa desse jeito. Ela começou a abrir o lábio assim, como... Aqui, vai lá na mamãe, vai lá. Sentiu o cheiro aqui? Xixi. Viu? Aí, Deus abençoe. Se isso é uma condicionante, quer dizer, é preciso fazer isso. Se por um acaso destruíres teus instrumentos de opressão e deixares teus hábitos autoritários. Na verdade, eu gosto muito da tradução do português de Portugal, que vai dizer o seguinte: se tirares os teus hábitos de violência e de opressão. Se tirares os teus hábitos, porque a violência e a opressão são hábitos que nós adquirimos. Nos acostumamos. Hábito é aquilo que a gente se acostuma. Nós nos acostumamos em ver tudo aquilo que a gente não quer. Mas que ironia. Nós contribuímos para que eles cresçam. Por isso que Isaías olha para o povo e fala: se você voltar a ser como você precisa ser, se a tua linguagem maldosa, maledicente, fofoqueira, inconsequente e irresponsável der lugar a outra coisa, se você voltar a sua atenção para ser aquilo que você foi chamado a ser, e quem pode conceber que uma coisa tão bonita como essa pode, de repente, a partir dos hábitos que observa, disparar a violência, a opressão, a maldade, a corrupção, a maledicência? Por isso que conversão é voltar a atenção para o que a gente precisa ser. E a gente pode ser. Depende do nosso querer. Porque quando a gente quer alguma coisa mesmo, a gente não se dedica, não se esforça. A gente é capaz de se esforçar para poder passar na faculdade mesmo que tenha dificuldades e mesmo que não tenha dinheiro. Nós somos capazes de fazer tantas coisas para poder fazer uma viagem. Nós somos capazes de fazer coisas mirabolantes para poder cuidar de alguém que a gente ama. Por que a gente não tem a mesma dedicação em voltar a ser o que a gente pode ser? A imagem dos filhos de Deus. E vejam que coisa, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, com exceção da Giovana... Deixa eu colocar o bico aqui, porque tirou o bico aí fica ruim, né, filha? Espera aí. Vamos aqui, ó. Isso. Pegou. Se nós não voltarmos a atenção para aquilo que a gente pode ser, a nossa luz não brilhará na escuridão, ou mesmo a nossa luz não será reconhecida. Me lembro de uma fala de Pio XII no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho medo do barulho das bombas ou do barulho que os maus são capazes de fazer. Eu não tenho medo disso porque eu sei do que eles são capazes. Eu tenho medo do silêncio dos que são bons. Porque a omissão deles faz com que cada vez mais aqueles que são maus aparentem ter muita força.
e tenham mais visibilidade. E nós, às vezes, cometemos o erro de divulgar aquilo que não é bom, e que não é verdade, e que não enriquece. E logo, aquilo que é mais visto, mais notado, começa a parecer que é o mais certo. Ou vocês não têm essa sensação? Por isso, que quando nós olhamos para Isaías, um caminho tão bonito é apresentado. Se nós abandonarmos essa face travestida de bondade, mas que na verdade está carcomida por uma maldade velada e que está instaurada em até discursos religiosos, se nós não deixarmos essa roupa e esse hábito, nós não conseguiremos reconstruir nem a nós, a imagem dos filhos de Deus, nem aquilo tudo que a gente acredita. Como reconstruir uma confiança se mantém o hábito da traição, da injúria, da difamação? E para isso é necessário nós sabermos de uma coisa fundamental. O nosso Deus que escreve e fala, o nosso Deus que pronunciou essas mesmas palavras em Isaías, através da boca de Isaías, Ele não chamou pessoas perfeitas, a começar de mim. E me perdoem, nenhum de nós é perfeito. Ou será que todos nós, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro e olhamos com sinceridade para cada um de nós, não percebemos nada em nós que precisa de algum tipo de mudança? Será que realmente temos toda essa inocência? Oh, meu Deus, é difícil, né, filha? Esse colo está espinhando? Toma. Já está. Olha lá, vai lá. Aí, meu bem. Calmou. E a imagem de Levi é tão bonita. Porque olhem só. Levi está num cotidiano, no seu trabalho, no dia a dia, naquilo que ele sempre fez, naquilo que ele aprendeu a fazer. Afinal de contas, ele trabalhava com a coletoria de impostos. Era o trabalho dele, todos os dias, sentado naquela coletoria, convivendo com todos os tipos de pessoas, e vendo de tudo e escutando de tudo, porque no mercado a gente escuta tudo. Uma pessoa me disse, nós temos que ter ouvidos de mercador, porque no mercado tudo circula, as fofocas, as calúnias, as maldades, os desejos. Aprende-se a observar, porque quem mexe com dinheiro tem que ficar bem atento, aprende-se a observar os esquemas que as pessoas usam para passar a perna nos outros. O mercado é uma escola. Ir ao mercado, gente... Ele estava ali naquela coletoria, todos os dias vendo todo mundo daquela cidade, e talvez ele conhecia mais as pessoas do que elas mesmas. E talvez muitas vezes ele tenha achado justificativas para continuar a sua vida tal como ela estava. Mas isso é como uma experiência de morte, sabe por quê? Porque quando a gente começa a se acostumar com o que é ruim, com o que é errado, a gente morre todo dia um pouquinho. A gente começa a achar que aquilo é o normal. Vamos olhar com bastante sinceridade. Qual de nós nunca pensou e falou assim, ou pensou e lá no fundo falou consigo mesmo, por que você está fazendo isso? Todo mundo faz o contrário.
Não levantem a mão e não manifestem, por favor. E aí, isso é uma experiência de morte, porque a gente começa a achar que a vida é assim mesmo, que a gente é assim, que as pessoas são assim, que não tem jeito. E se uma coisa está assim, e não vejo perspectiva de mudar, eu vou viver a minha vida tal como ela está. Não, até rimou. Mas aí tem uma coisa interessante. Jesus simplesmente olha para Levi e diz: segue-me. E o texto diz uma coisa muito simples, ele deixa tudo. Esse deixar tudo não é só uma coletoria de impostos. Não é só deixar uma bancada. Não é só deixar um dinheiro. Significa deixar o costume e aquilo que ele foi levado a acreditar que era o certo sempre. É deixar aquilo tudo que ele escutou, viu como se fosse normal e começou a acreditar que era normal e que aos poucos ia matando a ele. E ele se levanta. Esse levantar-se aqui, lá quando a gente vai no texto original, lá no grego, a gente vê esse levantar-se, é o mesmo verbo levantar, porque no grego tem algumas coisas assim, é o mesmo verbo, a mesma palavra usada para falar da ressurreição de Jesus. A mesmíssima. O que leva a crer que como Jesus levantou da morte, foi levantado da morte, Levi também agora é levantado de uma morte que podia não ter matado o seu corpo, mas matou todo o horizonte do que ele poderia ser, se reconstruindo, se fazendo filho de Deus e deixando tudo aquilo que ele foi levado a acreditar que era o certo. E retomar a imagem de quem foi desejado por Deus. Agora, sabem por que eu fiz todo esse itinerário? Por uma coisa muito simples. Você já se levantou desse costume ou dos costumes do nosso tempo, que a gente fala que tudo precisa mudar, mas você já se levantou e começou a trilhar o caminho de retorno àquela beleza original do Deus que te fez com amor? Que te cuidou com amor? Você já está disposto a fazer um caminho diferente? Percebam que não importa o que os outros vão dizer, porque Jesus já disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, e ele só chamou uma trupe danada, a começar de mim. Mas a diferença é, eu quero caminhar com ele e aprender com ele, ou eu simplesmente quero manter o meu cotidiano, a minha visão de mundo, como quem está no mercado e se acostumou com tudo que os outros fazem. O que você quer para você?